Meu nome é Eduardo, tenho 36 anos, nasci em Pirituba, São Paulo. Gostaria de contar um pouco do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida e do que Satanás tentou fazer comigo. Até os 13 anos eu morava com meus pais e devido à separação deles, né, eu fui criado o meu irmão o mais velho e o meu outro irmão, numa cidade do Rio de Janeiro chamada Resende. E lá a gente passamos muitas dificuldades, passamos fome, porque era só nós três, praticamente jovens, né? E vi muitas coisas erradas, vi crimes, vi drogas, né? E vi muitas vezes meu pai bêbado na rua, largado, até que um ponto ele foi internado e ficou internado no hospital, né, no sanatório. E eu lembro muitas vezes que a minha alimentação era meu irmão, ele trabalhava numa lanchonete, né? E ele tinha que muitas vezes roubar o lanche, né, pra gente se alimentar. E isso foi um pouco, né, da história da minha vida, o que realmente nós passamos devido ao divórcio, à separação dos meus pais, né? Minha mãe desapareceu, a minha mãe sumiu, né? E nós fomos criados, eu e mais meus outros dois irmãos. Até que um dia a minha mãe foi até Resende, né? Voltou até o Rio de Janeiro para me buscar. Me trouxe para a cidade de Santa Rita do Passa Quatro, para essa cidade, né? E aqui foi onde começou o testemunho de vida, foi onde realmente Satanás tentou acabar com a minha vida, tentou destruir o que ele tinha começado, né? Eu cheguei aqui na cidade, eu sempre fui uma pessoa assim que, por eu ter sido criado somente com meus irmãos, eu sempre fui uma pessoa de não escutar as pessoas, achar que eu era dono de mim mesmo, de que eu não precisava de referência, de que eu não precisava de alguém, né, para me aconselhar. E eu mudei para uma fazenda, onde lá eu fui ter contato com as drogas, que tinha uma plantação, né, de maconha, e eu tive a curiosidade realmente de conhecer, né, por eu não ter algo, por eu tentar preencher esse vazio do meu coração, tentar preencher esse vazio que existia dentro de mim, né, de amor, de carência, de próprios amigos, né. Eu fui ter o contato com as drogas, só que assim, eu me aprofundei muito, né? Eu fui a fundo, né? Satanás realmente, assim, ele viu essa fragilidade, ele viu essa carência de eu precisar de algo. Satanás me lambuzou realmente, assim, de todas as formas de drogas. Eu não consegui ficar somente na maconha, eu fui para as outras drogas, até que realmente eu me viciei no chá. Eu fiquei tão dependente das drogas que todas as drogas que eu usava, que a única que realmente eu não cheguei a usar foi o baque, né? Que eu cheguei até a fumar esterco de vaca, né? Para ver se eu ficava mais doido, né? Eu cheguei a fumar orégano com pasta de dente, para ver se realmente aquilo preenchia o meu coração. E foi onde cada vez mais eu me afundei, foi onde cada vez mais eu ia entregando a minha vida a Satanás. Ele queria fazer de mim ninguém,
porque ali eu perdi a minha identidade, né? Que, como eu disse, meu nome é Eduardo, mas eu já não me conhecia por Eduardo, né? As pessoas me chamavam de Janelinha e aquela criança, né? Aquela criança que realmente assim era boa, ela foi perdendo toda essa imagem, né? E eu tive alguns livramentos, né? A polícia já me pegou algumas vezes com droga e eu tive o livramento no dia do aniversário da minha mãe, mas graças a Deus eu pedi, né? Da minha forma, mas eu pedi a Deus e Deus não permitiu que eu fosse preso. E eu tinha algo que realmente Satanás queria ceifar na minha vida, além do vício. Toda vez que eu ficava usando drogas, Satanás queria que eu matasse a minha mãe. Eu acredito hoje que não era de mim, mas ele pegava minha fraqueza e usava isso contra mim. Só que assim, tudo isso aconteceu por quê? Porque eu nunca gostei de escutar as pessoas, né? Já fazia um tempo que as pessoas me visitavam, uns evangélicos me visitavam a minha família, só que eu dava um jeito de fugir. Então eu sempre corria do que Deus queria fazer na minha vida. Até que num dia, isso era num sábado, eu fiquei o dia todo sem usar droga. Por volta de 4 horas da tarde, isso foi no ano de 98, dia 21 de outubro, um rapaz, um amigo que eu andava, né? Ele foi até a minha casa e convidou eu para poder, chamou eu para ir usar droga, né? E eu fui. E talvez, olhando para Satanás, poderia ser o meu fim. Mas ali começou realmente a minha vida. Porque naquele dia Deus teve um plano na minha vida. Ele já tinha, mas eu realmente, aquele dia, eu conheci o plano que Deus tinha para a minha vida. Que eu usei uma quantidade alta de droga. E eu cheguei em casa, isso foi por volta de 6 horas, 6h30, 6h30 eu cheguei em casa. E já no caminho, né? No caminho antes de chegar em casa, Satanás já queria realmente, ele começou a trabalhar na minha vida para que eu acabasse com a vida da minha mãe. Eu cheguei em casa e vi que todos estavam reunidos na sala, minha mãe, as minhas irmãs. E só que da mesma forma que Satanás falava comigo, o Espírito Santo já começou a agir na minha vida, porque da forma que Satanás falava para mim matar minha mãe, Deus, o Espírito Santo falava comigo para mim não fazer isso, falava para mim pedir ajuda. E graças a Deus que eu ouvi a voz do Espírito Santo, e naquele dia eu pude pedir ajuda para minha mãe. Eu expliquei a verdade, eu falei que eu era dependente de droga, né? Que eu não queria mais viver naquela vida, que eu queria mudar de vida, que eu queria ser alguém na vida. E a minha mãe leu a Bíblia para mim. Mas Satanás, sabendo que o plano que Deus tinha para minha vida, ele começou a vir com os pensamentos mais fortes. E o Espírito Santo começou a falar mais forte ainda no meu coração. E eu pedi ajuda para minha mãe, e eu falei que eu queria ir na igreja. E naquele dia eu pude ter um contato, eu fui até uma igreja que tinha perto da minha casa. Eu tive um encontro com Deus que, assim, o efeito da droga, ele passou em coisa de 1 minuto. Eu percebi, eu senti a mão do Espírito Santo, a mão de Deus mesmo, do Senhor Jesus, limpando todo o efeito de droga. Eu pude realmente perceber o que Deus tinha para minha vida. Ali eu comecei a chorar, como eu nunca tinha chorado antes na minha vida, eu chorei. Eu pude sentir
o amor de Deus. Eu pude perceber assim o quanto Deus me amava, porque talvez as pessoas não entendam, mas quando nós estamos vivendo no pecado em geral, né? Eu, no meu caso, foi as drogas. Eu já não tinha sonho algum. Eu não tinha sonho de ser pai, eu não tinha sonho de casar, eu não tinha sonho de ter bons amigos, de se aconselhar, de ter pessoas boas ao meu redor, né? Se sente senhor da sua vida mesmo. E hoje não, hoje, assim, o que Deus fez na minha vida, Deus me deu o valor novamente da vida, Deus me fez enxergar quem eu sou diante dEle, Deus me mostrou o valor. Hoje eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, que são uma bênção na minha vida. Tenho amigos bons, amigos que sabem me dizer não quando tem que dizer não, e sim quando tem que dizer sim. E depois de 6, 7 meses de conversão que eu já andava com Cristo, a minha mãe veio a falecer. E isso serviu realmente para ver o cuidado que Deus tinha, que não era eu que tinha que tirar a vida da minha mãe, mas Deus estava no comando, Deus estava no controle de todas as coisas. E já fazem 16 anos que eu caminho com o Senhor, procuro realmente assim obedecer, a entender, a enxergar a vontade, os planos de Deus na minha vida. E desde quando eu entrei na primeira vez na igreja, no ano de 98, até hoje, nunca mais saí. Cheguei em casa e aquele dia que eu tive um encontro com Cristo, eu tinha uma porção de droga, eu joguei fora e não tive recaída, graças a Deus, até no dia de hoje. E creio que não vou ter, em nome de Jesus, porque eu confio no Senhor, eu confio no amor, eu confio no poder de Deus na minha vida, na misericórdia dEle que se renova a cada manhã na minha vida, na vida de realmente de todos aqueles que creem. Hoje eu vivo bem, hoje eu vivo feliz. Procuro assim sempre estar falando para as pessoas do que Deus fez na minha vida, do que Deus pode fazer na vida do ser humano. Não só de quem usa droga, mas de todos aqueles que não têm um encontro com Cristo, né? E é isso que Deus fez na minha vida, e é isso que eu sei que Deus pode fazer na vida do ser humano. Dar um amor que você não entende, um amor que você não compreende, voltar a te dar valor, você saber quem você é diante de Deus. E assim, hoje Deus tem feito maravilhas na minha casa, maravilhas na minha vida. Realmente assim, eu tenho visto a mão de Deus agindo na minha vida, na vida da minha família, na igreja da qual eu estou. Talvez para você que esteja me ouvindo agora nesse instante, queria dizer assim, foge realmente assim das más companhias, sabe? Daquilo que Satanás tem tentado preparar para você, porque muitas vezes Satanás ele não vem em forma de pecado, mas ele vem com uma forma que realmente você acha que aquilo é de Deus e não é de Deus. Então assim, foge da aparência do mal, sabe? Procure a Deus. Deus tem algo para a sua vida, Deus quer mudar a sua vida. Deus ele tem algo novo, Deus tem algo bom. Ainda que pareça que tudo que Deus tem para nós é ruim no momento, mas vale a pena andar com Cristo, vale a pena servir a Cristo. O amor de Deus é incondicional, você não precisa dar nada em troca. Ele te ama, mas vem para Cristo, sirva Ele com amor, sabe, vale a pena. Eu não me arrependo, nesses 16 anos eu não me arrependo em nenhum momento de estar com Cristo, e espero permanecer até a volta dele, em nome de Jesus.